E as altcoins podem começar a subir forte. Em breve é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou falar de um sinal que ninguém está vendo e que está indicando que as altcoins podem começar a subir forte daqui a alguns momentos. Também vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que fez mais uma máxima histórica hoje, batendo na região dos 93.500 dólares hoje. Também vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que ocorreram hoje, que vão ocorrer amanhã e podem impactar o mercado de criptomoedas. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas que estão bastante voláteis hoje. Dogecoin não sabe se sobe, se cai. Vou falar disso nesse vídeo, mas antes de continuar, meus amigos, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, porque eu estou respondendo os comentários nos vídeos, todos os comentários aqui no YouTube eu estou respondendo um por um, tá? Vou responder os de ontem, hoje. Então, se você também quiser que eu analise alguma criptomoeda, tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa comigo, principalmente aí sobre o mercado de criptomoedas, deixa aí nos comentários que eu irei te responder aí dentro de um dia, tá? Então, vamos lá falar da situação do Bitcoin, que é o que está todo mundo doido para saber, provavelmente nesse momento. Indo aqui para o gráfico do Bitcoin, pessoal, o que eu vejo, tá? Não consigo ver um padrão gráfico novo, tá? Para mim, o gráfico do Bitcoin, ele tá aí subindo nos últimos dias. Eu vejo aí que o Bitcoin tem bastante espaço para continuar subindo, tá? Tainan, até onde você acha que o Bitcoin vai subir? Pessoal, a região dos 90 mil dólares era uma resistência, o Bitcoin continuou subindo acima dela, ele está mostrando que é aquilo que eu falei, tá? Quando rompe o topo histórico, que é o que aconteceu algumas semanas atrás, né? O topo histórico era a região dos 73.600 aproximadamente. Quando você rompe o topo histórico, você não tem nenhuma barreira forte no meio do caminho, tá? Então isso acaba fazendo com que o ativo vá fazendo mais e mais e mais novos topos, tá? Ele vai subindo, subindo, porque ele não tem uma resistência. Mas tem um ponto que, na minha visão, seria o alvo para o Bitcoin desse movimento de alta aí que a gente vem tendo nas últimas semanas, tá? Como eu já mencionei para vocês, eu vejo aqui no gráfico do Bitcoin uma bandeira de alta, que é um padrão que normalmente indica continuação da tendência de alta, tá? Se você olhar aqui, a gente vê um alvo para o Bitcoin lá na região de aproximadamente, se a gente fizer uma projeção aqui mais arrojada, né? Uma projeção aí mais... fiz uma projeção aqui extremamente arrojada, né? Eu acho que eu devo ter jogado nos 200 aqui, não, mas agora eu vou fazendo uma projeção aqui séria, pessoal. Uma projeção aí otimista, tá? Mas realista ao mesmo tempo, é lá na região dos 120 mil dólares, tá? Então eu vejo a possibilidade de o Bitcoin chegar ali acima dos 120 mil dólares nas próximas semanas, talvez meses, pode ser até dias, tá? Eu acho pouco provável que isso aconteça em dias, porque a gente está falando aqui de uma subida muito grande. Ele estava a 60 mil dólares alguns dias atrás, pessoal. Ele ir para 120 mil, ele dobrar um ativo que já tem um market cap grande, dobrar de valor assim em pouco tempo, eu acho pouco provável. Eu acho que isso aí leva algumas semanas ou talvez até meses, tá? E eu não acho que ele vai subir para os 120 mil dólares reto como ele tem subido nos últimos dias. Ele pode ir fazendo aí alguns movimentos de correção, tá? Ele chega, sobe até um determinado ponto, corrige um pouco, cai um pouco, volta, sobe, tá? Então, isso aqui é o que eu acho que é o cenário mais provável para os próximos dias. E é aquela história, meus amigos, não temos resistência no caminho, foguete não tem ré, o Bitcoin tem bastante espaço aí para continuar subindo nas próximas semanas sem parar, tá? Não vou falar que sem parar, ele pode parar, porque igual eu falei com vocês, tá? A gente vai ter resistências. Aliás, a gente vai ter momentos em que o mercado ele vai fazer uma correção. O mercado não costuma subir reto, tá? Mas a gente continua em tendência de alta para o Bitcoin. Na minha visão, o melhor cenário agora seria se o Bitcoin estagnasse um pouco para as altcoins poderem subir também, porque elas estão ficando meio que de fora desse movimento até agora. Algumas já subiram, mas a maioria ainda está meio travada, tá? E, pessoal, a gente não pode deixar de falar do mercado americano, que inclusive eu acho que essa queda que a gente teve hoje, ontem na verdade, né, e hoje de manhã também, ela está muito relacionada ao que aconteceu lá nos Estados Unidos, tá? Hoje a gente teve a divulgação do dado de inflação do CPI. Esse dado era muito esperado pelo mercado, pessoal. O medo do mercado era que se ele viesse acima do esperado, tá? Porque aí isso aí poderia fazer o mercado começar a acreditar que o Fed não cortaria os juros em dezembro. Mas o que aconteceu? A inflação veio dentro do esperado, tá? A expectativa era que a gente tivesse aí no núcleo, né, um crescimento de 0,3% na inflação dos Estados Unidos
Em outubro, né, veio 0,3% dentro do esperado. No índice cheio, a expectativa era que crescesse 0,2%, em outubro veio 0,2%. E na base anual, a expectativa era que o CPI subisse de 2,4% para 2,6%. E aconteceu tudo dentro do esperado. Mas, Tainan, a inflação está subindo. Sim, mas era dentro do esperado. A gente não teve surpresa negativa. O mercado já tinha precificado essa inflação desse jeito. Tá? Então, assim, excelente. Tá? As coisas aconteceram da melhor forma possível. Tanto é que após a divulgação desses dados ali, por volta das 10h30 da manhã, a gente teve o Bitcoin subindo, as altcoins subindo. O mercado fez uma subidinha ali por volta das meio-dia, por volta das 1h da tarde. Ali, o Bitcoin e as criptomoedas subiram, animados aí com esse dado de inflação. O mercado americano também reagiu bem, tá? E amanhã, pessoal, a gente vai ter dados importantes também às 10h30 da manhã, tá? Às 10h30 dessa quinta-feira, dia 14 de novembro, a gente vai ter pedidos iniciais de seguro-desemprego e o PPI, que é o índice de preço ao produtor de outubro, que vai ser divulgado amanhã. É um dado de inflação, o mercado vai estar de olho, mas o que o mercado vai estar mais atento amanhã vai ser nas falas do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, às 17h da tarde, no horário de Brasília. O mercado vai estar ansioso para saber o que o Jerome Powell está achando desses últimos dados de inflação. Então, os dados vieram dentro do esperado, mostraram uma certa subida, e o mercado vai estar atento. O mercado quer saber, e aí, Jerome Powell, será que vocês vão cortar os juros em dezembro ou não? Porque agora o mercado está apostando que eles vão cortar os juros em dezembro. Então, o mercado precifica hoje, uma das razões dessa subida também é isso. O mercado precifica que o Fed vai cortar em dezembro e vai continuar cortando os juros aí ao longo de 2025, tá? Só que é aquela história, se a gente tiver dados aí que mostrem inflação forte, poderia ser possível o Fed parar os cortes, tá? Então, tem que ficar bastante atento nesses eventos, porque eles podem sim impactar o mercado, embora as coisas estejam acontecendo da melhor forma possível, tá? É uma coisa para ficar atento, mas que por enquanto as coisas estão ótimas, tá? A inflação está dentro do esperado, ela caiu muito desde 2022 para cá, quase na meta no caso do PCI, que é a inflação que o Fed mais se preocupa, tá? Então tá tudo ótimo por enquanto. Em termos de análise de sentimento, pessoal, a gente tem uma situação aí onde a gente ainda tem mais pessoas apostando que o Bitcoin vai cair, tá? O long short rate está quase em 1, né? Ou seja, ele está quase no equilíbrio, mas no geral a maioria ainda aposta que o Bitcoin vai cair. A maioria acredita na correção, na queda, né? E geralmente quando a maioria acredita na queda, o Bitcoin sobe, ao que tem acontecido nos últimos dias e semanas, tá? A maioria sempre apostando na queda, a gente vê isso aqui pelos indicadores de sentimento e o mercado só subindo, 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 subindo. As baleias jogando, aproveitando tudo isso para jogar o Bitcoin para cima, para tomar o dinheiro dessa galera, tá? No entanto, pessoal, o Open Interest, ele tem caído aí nos últimos dias, ele não está subindo muito, tá? O que é um sinal de que talvez o Bitcoin pode estagnar nessa região aqui, tá? É lógico que amanhã pode acontecer do pessoal começar a abrir posição por algum motivo e aí a gente ter um movimento, mas se continuar essa tendência nos próximos dias, o Bitcoin pode se estagnar nessa região aqui dos $90 mil, o que poderia ser excelente para as altcoins, tá? E é nisso que eu tô de olho, eu já vou mostrar para vocês um sinal de que as altcoins podem começar a voar daqui a alguns dias. A gente também não pode deixar de olhar o Liquidation Rate Map da HighBlock, que dá muitas dicas de para onde vai o Bitcoin, para onde vai o mercado. E pessoal, Bitcoin consumiu a liquidez que estava se formando aqui. Ontem eu falei, na região dos 90, 91 aqui, tinha bastante liquidez acumulando. O Bitcoin fez o que ele sempre faz. Ele foi lá, buscou essa liquidez que estava acima, chegou ali perto dos 93, pegou toda a liquidez e depois ele mudou de direção, tá? No entanto, pessoal, a gente tá com... Eu acho que esse mapa de calor tá com pouca liquidez nos últimos dias, tá? Eu acho que o mercado ele já consumiu a maior parte do dinheiro do pessoal que estava apostando na queda nos últimos dias. No entanto, tem novas apostas sendo colocadas na mesa aqui, tá? Tem bastante liquidez começando a acumular na região dos $95 mil. Eu não acho que o tanto que está mostrando aqui é um valor expressivo de liquidez. A gente vê que o mapa de calor aqui ele ainda não está amarelo, né? Ele está começando a ficar verde, mostrando que está acumulando liquidez ali na região dos 95. E o ponto que o mapa de calor mostra mais liquidez agora na região dos 78, tá? Tainan, você acha que o Bitcoin volta lá agora no 78? Sinceramente, pessoal, eu não acho que não, tá? É possível? É possível. Não vou falar que é impossível.
mas eu não acho que ele voltaria aqui só para pegar essa liquidez que está abaixo, não. Teria que acontecer alguma coisa muito maior aí para o Bitcoin cair para 78 mil dólares agora, tá? Eu tô vendo todo mundo falando em correção, procurando correção, onde que o Bitcoin vai corrigir. Eu tomaria cuidado com esse tipo de postura, tá? Eu tô vendo aqui que ele consumiu uma boa parte da liquidez, poderia ser possível ele começar a estagnar nessa região por agora, tá? Mas eu não posso deixar de falar do que tem de melhor nesse mercado, que são as altcoins, como sempre, né, pessoal? Quando a gente vai aqui para o gráfico das altcoins, a gente vê aqui no gráfico da dominância do Bitcoin, meus amigos, olhem isso daqui, tá? Dominância do Bitcoin tá na máxima daquele canal, né? E observem o que aconteceu as últimas vezes em que a dominância do Bitcoin bateu no topo desse canal. Ela corrigiu, tá? Tainan, o que é dominância do Bitcoin? É basicamente um indicador que a gente acha aqui na TradingView. Se você digitar aqui btc.d, você acha esse indicador que mostra quantos por cento do market cap das criptomoedas é composto pelo Bitcoin. Tá? E nesse momento 61%. Tá muito alto, é o valor mais alto aí desde 2022, desde maio de 2022. Tá? Isso quer dizer que o dinheiro do mercado está muito concentrado no Bitcoin e geralmente quando a dominância do Bitcoin cai, o dinheiro vai para as altcoins. E é aí que a gente vê aqueles pumps, né? Na semana passada a gente teve o começo disso, né? A dominância bateu ali no 60, que era mais ou menos a região do topo desse canal. Ela corrigiu e com essa correção da dominância do Bitcoin, a gente já viu ali a ADA Cardano subindo 20 ou 30% no final de semana, aquela X-Empire lá subindo mais de 100% ali no final de semana, a gente viu a Dogecoin subindo, Solana subindo, a maioria das criptomoedas aí subindo forte, graças à queda que a gente teve na dominância do Bitcoin, que foi ali de 60 para 58,5, tá? Ou seja, nem foi uma queda tão grande, tá? A dominância do Bitcoin ainda está muito alta, mas as últimas vezes em que ela chegou no topo desse canal, nessa região em que ela está agora, ela caiu, tá? Talvez ela não caia hoje ou amanhã, mas eu penso que pode acontecer nos próximos dias, talvez semanas, aí a gente começar a ver a dominância do Bitcoin caindo e talvez o início aí de uma alt-season, tá? De uma temporada de alta forte aí para as altcoins, que é o que eu acho que a maioria das pessoas estão esperando desse mercado. Afinal, fazer 100% com o Bitcoin é legal, mas muito mais legal é você pegar uma altcoin que pode fazer 10x, 20x, e tem várias aí no mercado, tá? Então, eu acho que isso daqui tá, a dominância do Bitcoin está em um patamar muito alto, tá uma região de resistência. Se o Bitcoin estagnar nessa região dos 90 mil dólares, como parece que vai acontecer, porque a liquidez ela já está sendo bastante consumida, né? A gente não tem tanta liquidez acima e nem abaixo para o Bitcoin fazer movimentos aí que compensem muito, entre aspas, para as baleias, o que significa que ele pode estagnar e o capital pode começar a procurar ativos aí com potencial de valorização maior, tá? Então, fiquem de olho nisso. Outra moeda que a gente, aliás, uma moeda que a gente não pode deixar de falar é Ethereum, pessoal. Ethereum, ela chegou perto ali do alvo daquele ombro, cabeça, ombro invertido, que é na região dos 3.500 dólares aproximadamente, tá? A Ethereum, ela tá meio fraca aí nas últimas horas. Quando a gente olha o gráfico dela aqui, pessoal, dá para vocês verem várias coisas, tá? Tem gente que tá vendo ombro, cabeça, ombro, tem gente que tá vendo bandeira de alta. O fato é que ela não rompeu nada aqui por enquanto, e por enquanto eu vejo aquele cenário ali do ombro, cabeça, ombro invertido maior, com alvo na região dos 3.500 dólares, tá? O único difícil de saber é qual momento exato ela vai ali, mas tudo está indicando que a tendência dela é de alta e que ela pode buscar aquela região. Para ela formar a bandeira de alta, que ela precisa romper a região dos 3.330, tá? Então, a Ethereum, apesar aí da queda hoje, apesar de estar meio fraca hoje, ela segue com tendência de alta, tá? Solana, pessoal, também tá com uma tendência forte de alta nos últimos tempos, nas últimas semanas, né? Quando a gente olha o gráfico da Solana aqui, a gente consegue ver que ela parece estar rompendo uma flâmula com alvo lá na região dos 1.700 dólares, né? Que é, quando eu falo, o pessoal às vezes nem acredita, fala, como assim 1.700 dólares? É o que o gráfico está dizendo. Tá? Só que ela tem que romper o topo histórico, tá? Então, ela precisa passar ali acima dos 250 ainda, tá? Binance Coin, pessoal, Binance Coin para mim ser um padrão gráfico, tá bem fraquinha, tá? Não tô conseguindo identificar nada de relevante aqui no gráfico da Binance Coin. Ripple, pessoal, o gráfico da Ripple
tá meio chato também, tá? Ela tá subindo forte, mas ela faz uns pump and dumps malucos aí, né? Infelizmente, eu não consigo ver aí no gráfico da Ripple um padrão aí muito claro pra gente montar posições, tá? Ela tá subindo e tal, e a tendência deve ser de subir mesmo, mas não tem um padrão aqui para você olhar e falar, olha, tem um triângulo ascendente, tem uma cunha, não tem, tá? Dogecoin, pessoal, Dogecoin eu cantei a pedra ontem, né? Eu falei, pessoal, Dogecoin tá formando aqui no gráfico de 15 minutos um fundo duplo com alvo na região dos 43 centavos de dólares. A Dogecoin rolou bastante, né, pessoal? Ela fez aí muitos movimentos. Hoje ela caiu ali com o mercado aguardando os dados de inflação e depois ela subiu ali na hora que os dados vieram bons, tá? Mas ela bateu exatamente no alvo que eu comentei, que era a região dos 43 centavos de dólares, o alvo do fundo duplo. A Dogecoin bateu lá e já teve realização de lucro ali quando chegou ali, tá? E agora eu não tô conseguindo ver um padrão gráfico novo, por enquanto, para Dogecoin, tá? Mas se surgir, todo dia eu estou analisando ela aqui nos meus vídeos, eu vou falar aqui no canal, tá? Então, Dogecoin fez um movimento bastante interessante aí, tá? Eu acho que deu aqui uns 11% mais ou menos, né? Foi um movimento bacana aí, tá? Outra moeda que a gente não pode deixar de comentar é a ADA Cardano, pessoal. A ADA Cardano não conseguiu formar o fundo duplo, ela precisava romper ali região dos 58 centavos para cima, não conseguiu, tá? E agora também tá sem um padrão gráfico muito claro. Cardano subiu bastante no final de semana e agora parece que tá sem combustível aí para continuar subindo, tá? Tron, pessoal, corrigindo hoje, né? Ontem ela subiu aí mais de 10% e hoje ela tá aí caindo. É normal, viu, pessoal? Uma moeda que sobe muito num dia, como aconteceu com a Tron, é normal, e quando rompe topo histórico também é muito comum acontecer isso aqui que a gente chama de pullback, né? O ativo ele rompe, ele volta aqui na região dos 17 centavos para testar, para depois continuar subindo, tá? Mas o que eu vejo para a Tron aí agora é que ela não tem uma resistência no meio do caminho. É igual o Bitcoin, tá todo mundo impressionado com o Bitcoin, que depois que ele rompeu o topo histórico ali na região dos 73.600, ele está subindo sem parar, tá? Porque ele não tem mais resistências pelo caminho. É mais ou menos o que está acontecendo aqui com a Tron a partir de agora. É uma moeda aí que pode subir bastante nos próximos dias, talvez semanas, talvez meses. É uma moeda que tem potencial aí de valorização, beleza? Tom, pessoal, a moeda do Telegram, né? Tenho que falar dela aqui também, tá? Infelizmente, ela parece estar formando um padrão que não é bonito. Ao contrário da maioria aí que está subindo, a gente vê no gráfico aqui da Tom um possível ombro-cabeça-ombro, que seria um padrão que normalmente indicaria reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Mas ela ainda não rompeu, tá? Se ela romper para baixo, a região dos 5 dólares e 10 centavos, ela poderia cair até a região dos 4,60, mas como eu disse, ainda não rompeu, então fiquem atentos aí se vocês têm algum interesse na Tom. Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Avax, pessoal. Tava subindo bastante nos últimos dias e hoje está caindo, né? Nas últimas horas aí ela tá meio fraca. O que eu vejo aqui é o seguinte, meus amigos, a Avax está rompendo para cima o ombro, cabeça, ombro invertido, com alvo lá na região de aproximadamente 52 dólares, tá? Só que ela tá fazendo, aparentemente ela tá fazendo aquele movimento conhecido no mercado como pullback. O ativo ele rompe, volta para retestar, então ela pode voltar até nos 30 para depois ir buscar o alvo, tá? Então, essa é a situação da Avax. AVE, pessoal, tá bem fraquinha nos últimos dias, tá meio parada, né? Mas a gente vê aí que a AVE rompeu para cima, iniciou o rompimento para cima de um fundo duplo gigante com alvo lá na região dos 550 dólares, tá? A AVE parece estar fazendo pullback, retestando a região que era resistência, virou suporte e agora ela parece aí ter potencial de subida, tá? A Monero, pessoal, infelizmente tá fraquinha, viu? A Monero, infelizmente, rompendo para baixo aquele possível fundo triplo, o alvo para Monero agora é na região dos 140 dólares, tá? A situação da Monero não tá legal, tá? Tem que falar aqui também da S-Trump, que muita gente está querendo saber dela. S-Trump, pessoal, não vejo padrão e acho que essa moeda aqui pode cair porque já passou a eleição, tá? Talvez ali perto da posse do Trump ela pode dar uma subidinha, mas essas meme coins baseadas em eleição, geralmente elas são esquecidas quando a eleição passa, tá? A X-Empire, pessoal, que subiu bastante no final de semana, continuo achando que ela pode corrigir mais, tá? A não ser que as altcoins comecem a bombar aí, eu acho difícil a X-Empire conseguir ter uma performance bacana, tá? Pendle, pessoal, Pendle nos últimos dias aí tá meio cansada, tá meio fraca, não tá se movimentando muito, mas a situação dela é aquela mesma que eu já comentei. Vejo para ela um ombro, cabeça, ombro invertido com alvo na região de aproximadamente
$12, tá? Então, essa é a situação aí das principais criptomoedas. Ah, tem que falar aqui também da BEL, tá? Que é uma das moedas aí que eu falei no final de semana, né? Tainan, você tinha falado da BEL, você não tá falando. Pessoal, eu tô esperando, tá? Eu tô esperando agora ela fazer alguma coisa. Eu acho que ela só vai fazer alguma coisa quando as altcoins estiverem performando bem. Nos últimos dias, o Bitcoin está drenando a liquidez do mercado. A gente vê ali o dinheiro indo mais para o Bitcoin batendo, rompendo o topo histórico, e a maioria das altcoins, inclusive as maiores, a Ethereum, não estão conseguindo fazer muita coisa, tá? Mas acredito que assim que a BEL conseguir romper essa região aqui dos 68 centavos, aproximadamente, que é a região de resistência que ela tem, ela vai formar um ombro, cabeça, ombro invertido com alvo lá na região de $1,30. Então ela pode aí mais que dobrar de valor, tá? Só que aquela história que eu comentei com vocês, a gente precisa que o cenário fique mais favorável para as altcoins. Enquanto o Bitcoin estiver subindo forte, fazendo máximas históricas como ele vem fazendo nos últimos dias, fica um pouco difícil para a maioria das altcoins, tá? Então, toma numa torcida aqui para a dominância do Bitcoin fazer o que fez nas outras vezes em que ela chegou nessa região de topo e cair e fazer com que as altcoins comecem a performar bem para a gente começar a ver aí aquelas subidas magníficas que só as altcoins proporcionam. No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube. Desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.